Graça e paz da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Disse Jesus: Conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos a cada dia conhecer a verdade para que essa verdade traga a você e a mim a liberdade que nós precisamos. E sabe, nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante: a terceira vinda de Jesus a esse planeta. Veja só, Jesus veio a esse planeta quando nasceu da Virgem Maria. Cresceu como um ser humano normal, tranquilo, e aí a promessa do capítulo 14 do Evangelho de João é que ele vai vir a segunda vez, porque ele voltou para o céu e ele prometeu que vai vir. Mas existe ainda uma terceira vinda após o milênio que vai acontecer no céu, e nós precisamos então conhecer um pouco dessa terceira vinda de Jesus, quando ele vai implantar, quando ele vai estabelecer o seu reino eterno aqui nesse planeta, para que eu e você possamos viver. Então nós precisamos aprender sobre isso. E aí nós precisamos então, com humildade, com oração, pronto para aprender de Cristo, ouvir o que ele tem para nos falar sobre essa terceira vinda por meio da sua palavra. Então vamos orar nesse instante para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra que é poderosa. A tua palavra é a mensagem que transforma a nossa vida, que enche-nos de verdades e nos guia cada dia para mais próximo do Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Olha só, o primeiro texto, e nós precisamos então retomar. Jesus volta na sua segunda vinda, só para você compreender, e aí diz o texto lá em Tessalonicenses que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Capítulo 4, verso 16 e 17. Então, se vai ressuscitar primeiro os que morreram em Cristo, então os ímpios não vão ressuscitar, ok? E aí diz que os salvos em Cristo vivos serão transformados e junto com os que foram ressuscitados, sobem ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas aí Tessalonicenses capítulo 2 vai dizer que Jesus, com a manifestação da sua vinda, vai matar os ímpios, aqueles que estavam vivos são mortos. E agora, como vai ficar a terra? Os salvos estão nos céus. Os ímpios que estavam mortos continuam mortos. E os que estavam vivos, ímpios, são mortos. Como vai estar a terra? Vamos então para a descrição fenomenal de Jeremias, para a gente perceber como vai ficar a terra, só para a gente perceber. Diz aqui, ó, Jeremias capítulo 4, para a gente compreender como vai ficar a terra, e aí a gente começa a entender essa terceira vinda de Cristo. Capítulo 4, verso 23 até o 27, diz assim: Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremia, e todos os outeiros estremecia. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Verso 27, pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Ou seja, a terra vai ser assolada, mas o Senhor não vai destruir, ele tem um projeto especial para essa terra. Mas aqui, olhei e eis que a terra era sem forma e vazia. Essa frase, sem forma e vazia, nos leva ao início lá no Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ou seja, não tinha, sabe, havia no início, não tinha nada. E agora aqui, essa terra agora não tinha mais cidade, não tinha mais homem, não tinha mais nenhuma ave, não tinha nenhum pássaro, não tinha mais luz, então estava um caos. Então, diante disso, a terra estava sem forma e vazia. Pronto. Então, diante disso, por que aconteceu isso? Porque os salvos estão no céu e os ímpios estão mortos. Quem vai estar aqui, então, nessa condição? Apocalipse capítulo 20 vai dizer, para a gente só compreender aqui, Apocalipse 20, vai trazer quem é que vai estar nessa circunstância preso aqui, em uma cadeia de circunstância, porque não pode exercer a sua função, que é o diabo. Ele vai dizer assim, ó, quem é que vai estar preso? Capítulo 20, verso 1 ao 3, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão,
a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos e lançou no abismo, e fechou e pôs selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então aqui está, o diabo está preso nesse planeta Terra por uma cadeia de circunstância. Por quê? Porque a função dele é roubar, matar e destruir, é enganar. Mas não tem ninguém, porque os salvos estão no céu, os ímpios estão mortos, então ele está preso aqui nesse planeta agora, que é um caos. E aí a gente viu aqui que o prendeu no abismo. A gente volta para Gênesis lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então retoma isso, essa condição da terra, depois que Jesus volta, leva os salvos e os ímpios são mortos. Pronto, o diabo vai estar aqui, mas diz o texto que ele será solto por pouco tempo, depois que se completarem os 1000 anos. Pronto, então para a gente entender. Aí o que acontece? No verso 4 do capítulo 20 diz assim: e vi tronos, e nestes assentaram-se aqueles que foi dado a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como também por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte nem na mão, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pronto, aqui está. Os salvos são ressuscitados, e aí é levado com Cristo e reina no céu durante 1000 anos. Mas ele viu tronos e foi dado a autoridade de julgar. Aí Paulo vai dizer em Coríntios, só para a gente ficar claro isso para a gente aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, nós temos essa descrição aqui, ó, Paulo trazendo para nós qual é a função que o salvo vai estar fazendo no céu. Diz assim, verso 2 e 3, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Mundo, pessoas. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Verso 3, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Quais são os anjos que a gente vai julgar? Os demônios, o diabo e os anjos. O diabo era um anjo, os outros demônios também eram anjos. E agora eles vão ser destruídos, mas ele precisa passar por um julgamento que nós estaremos presenciando e vivenciando. Foi nos dada a autoridade de julgar. Para quê? Para que agora fique claro que quem não foi para o céu, não foi para o céu porque não quis, porque Deus é justo na sua execução, no seu juízo. Então isso vai ficar muito claro, é o juízo comprovativo e nós estaremos passando 1000 anos. Mas aí diz o texto lá que o diabo será solto por pouco tempo. Por quê? Veja aqui comigo. Olha só, aí diante disso, quando completa esse julgamento, o que acontece? Diz agora aqui, ó, Zacarias está no Velho Testamento, o antepenúltimo livro, está aqui, ó, para a gente poder perceber. Zacarias capítulo 14, verso 4 e 5, diz assim, mas eu vou ler logo o final do 5 aqui, ó, diz assim, ó, finalzinho do 5, e todos os santos, então virá o Senhor Deus, e todos os santos com ele, o finalzinho do verso 5, agora o verso 4, para você entender, naquele dia estarão os pés de Jesus sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul, ou seja, Jesus volta na sua terceira vinda, e o que acontece? Ele vem e pisa, porque quando ele vem na segunda vez, ele só fica nas nuvens, mas agora aqui na terceira vinda, ele vem e pisa os seus pés no Monte das Oliveiras, que foi o monte que ele subiu, diz Atos capítulo 1, só para a gente poder ver aqui, para a gente poder, como a Bíblia ela se completa, a gente só precisa estudar Atos capítulo 1, veja aqui comigo, Atos capítulo 1, verso 12, tá? Depois que Jesus subiu ao céu, esse texto está aqui para a gente poder compreender. Atos capítulo 1, verso 12, diz assim, Jesus subiu e os discípulos estavam olhando, aí os anjos disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós subiu ao céu, ele há de vir assim como o viste subir. Aí o verso 12 diz assim, então voltaram os discípulos para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista de Jerusalém
uma jornada de um sábado, ou seja, aqui está, eles voltaram do Olival, do Monte das Oliveiras, e agora eles começaram a pregar. Então, Jesus, quando vem, ele pisa no monte e o monte se abre, formando um grande vale, uma grande planície. Para que isso aqui? Para que esse vale? Jesus desceu com todos os santos. Aí em Apocalipse, capítulo 21, nós temos a descrição para a gente poder compreender. Diz aqui, ó: vi novo céu, a nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, a Nova Jerusalém desce do céu. Jesus desce com os santos, prepara o local ali onde o Monte das Oliveiras criou um grande vale, uma grande planície, e aí a Nova Jerusalém desce. Quando a Nova Jerusalém desce, sabe, capítulo 20 aqui de Apocalipse, para a gente poder compreender, capítulo 20 de Apocalipse, diz então aqui, ó, olha só, capítulo 20, agora o verso 5 diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então os ímpios que não ressuscitou, quando Jesus desce com os salvos, agora Jesus ressuscita os ímpios. Exatamente. Para quê? Só para cada ímpio receber a sua punição, porque todos foram julgados e os salvos, eu e você, tomara que estejamos lá, esse é o desejo de Deus, nós participamos do julgamento, agora a gente tem clareza que todo ímpio merece a sua punição e não foram salvos porque rejeitaram a Cristo, então está muito claro. Aí, diante disso, o que acontece no capítulo 20, a gente vai ver agora o verso 7, diz assim: quando porém se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de ajuntá-lo para a peleja ou para a guerra. O número deles é como a areia do mar. Olha, verso 9. Marcharam então sobre a superfície da terra e sitiaram o acampamento do santo, a cidade querida. Então os ímpios são ressuscitados, Satanás, como seu comandante, chega até eles e diz: olha, eu sou o Todo-Poderoso, eu ressuscitei vocês. Ele é sempre mentiroso, ele vai inventar isso. Quem ressuscitou foi Jesus, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas ele sai alegando que foi ele, e aí ele engana de novo as nações, e ele conclama, ele chama toda agora essa multidão, incontável como a areia do mar, de grandes homens antes do dilúvio, grandes comandantes que venceram batalhas grandiosas, para agora enfrentar o quê? Para cercar o Arraial dos Santos, a cidade querida, a Nova Jerusalém, para que eles possam tomar e eles de novo poder reinar nessa terra. Esse é o objetivo do diabo e dos que ele engana. Ou seja, esse grupo aqui mostra que eles mesmo ressuscitados depois aqui por Jesus, mas eles não mudam, eles continuam com a sua natureza má, eles querem destruir. Se fosse permitido, eles destruiriam a cidade santa, os santos e também o próprio Deus, porque o mal da natureza deles continua, porque o diabo é o seu grande líder. Sabe o que acontece? Então eles cercaram o Arraial do Santo para tomar, e agora eles marcharam para cercar. Quando eles cercam essa cidade, sabe o que acontece? Agora no verso 11 e 12 do capítulo 20 diz assim: vi um grande trono branco e aquele que um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar deles. Verso 12, então, e vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriu os livros, e ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Aqui está. Olha só, então Jesus e os santos estão dentro da cidade santa. Os ímpios cercam a cidade. O que acontece? E aí quando eles cercam, então agora Cristo de uma forma sobrenatural, porque o texto diz: e vi um grande trono branco. Jesus então, em um trono branco com uma base maravilhosa. Então imagine uma base de ouro polido e os salvos todos ali. E aí é levado acima da cidade santa. Por quê? Porque todos os ímpios agora estão diante do trono, ou seja, eles precisam ver, eles cercaram a cidade, mas o trono, essa base com o trono de Deus sobe acima da cidade, e todos os ímpios agora, ali que é como a areia do mar, começam, e eles contemplam a Jesus e os salvos lá com Cristo, nessa base, e o grande trono. E aí começa o quê? Quando os livros são abertos, é esclarecido, cada ímpio começa a perceber e ver
o erro que eles cometeram ao longo da vida, as oportunidades rejeitadas para que eles não aceitassem a Cristo, como eles foram maus diante de Cristo, ou seja, essa cena toda passa diante deles e cada ímpio tem consciência de que não foi salvo porque não aceitou a Cristo, ou seja, tudo é muito claro, Jesus esclarece tudo para que não haja dúvida nunca mais no universo. Sabe o que acontece? Diante dessa cena agora, os salvos estão com Cristo ali nesse trono e os ímpios estão com o diabo assim ao redor do trono, ao redor da cidade, e todos vendo agora os salvos que vão reinar eternamente com Cristo, e eles, os ímpios, sofrerão agora a pena dos seus pecados, cada um pagará pelo seu pecado. Sabe o que vai acontecer? No capítulo 20 agora, o finalzinho do verso 9 que eu não li, eu só quero ler, eles marcharam então pela superfície da terra, do capítulo 20, verso 9, e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. O que aconteceu? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, nesse instante, quando eles cercam a cidade santa, desce então, depois que eles estão conscientes de que eles cometeram todos aqueles erros, eles rejeitaram a Cristo, então agora desce fogo do céu e os devora e os consome. Então aqui está, essa é a clareza, e agora a partir desse momento Jesus estabelece o seu reino eterno para aqueles que estão do seu lado. A terra será purificada e nós, com Cristo, pela sua graça, vamos reinar eternamente nessa terra purificada, transformada, onde nunca mais terá pecado, nunca mais terá problema, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá mais, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a verdade, a terceira vinda de Jesus para implantar o seu reino. Aí eu pergunto agora a você, eu e você, ou vamos estar do lado dos salvos, com Cristo, para reinar eternamente, ou vamos estar do lado dos perdidos? De que lado você quer estar? De que lado você quer estar? A escolha é agora. Eu e você precisamos escolher as nossas oportunidades agora. Decidir, eu quero estar do lado de Cristo, eu quero aceitar Cristo como meu Salvador. Você deseja isso? Então que Deus te abençoe, que você entregue-se completamente para estar do lado dos salvos e viver eternamente com Cristo. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, ela é maravilhosa. Obrigado porque o Senhor nos esclarece. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia aprendermos de ti, por Jesus. Amém.